aquele trabalho todo. E o pessoal também, me lembro que discutia muito assim, poxa, eu já paguei para... Esse espaço ele não foi entregue pela obra, né? Foi entregue pelo condomínio executado por mim, o Conselho Fiscal. E o pessoal também entende que lá atrás ele fez um aporte e queria um preço acessível para poder usufruir do investimento que fez, né? Então, só estou fazendo essa outra visão, né? Porque me lembro que era muito claro esse assunto. Então, assim, subir a taxa do uso do salão é uma coisa que a gente pode discutir, claro, né? Não sou eu que decido, pelo contrário, são vocês, moradores, né? E que usam. Mas, assim, olhando os números, o salão, assim, ele tende a começar a dar prejuízo para o condomínio daqui a um tempo. Porque o que vai acontecer? Está tudo lindo, muito bonito, tudo, mas, assim, queima uma lâmpada dessas é mais de R$100, né? Então, assim, só uma lâmpada aqui queimar, já uma taxa já não paga. Tem estofamento, tem mesa, a gente investiu no exaustor, né? Mas ali não foi um custo muito alto, então foi uma melhoria. Mas o que vai acontecer? Esses tecidos, daqui a alguns anos, vão ter que repor, alguma madeira pode começar a empenar. Então, assim, aí isso começa a ficar caro, né? Então, os R$200, basicamente, hoje, paga a limpeza e faz um caixinha. Mas não sei se, ao longo do tempo, não vai dar despesa muito alta o condomínio. Então, minha visão, mas, claro, é vocês que discutem. Desculpa, senhoria, a sua primeira pergunta, eu falei tanto que eu esqueci, daí só para concluir. As pinturas externas. A primeira questão foi com relação às pinturas externas. Aí, o que acontece? Eu sou muito cobrado pela parte estética do condomínio. Eu fiz um pacote aí com um pintor, eu arrumei algumas escadas lá na entrada do ar, tinha muita coisa descascando, porque o que acontece aqui? O condomínio é composto de textura, né, textura rolada, que é a textura mais barata, né, que dura menos, e pastilhas nas bases das sacadas. Onde tem pastilhas, se for ver assim, uma boa lavação, acho que mantém a aparência boa do condomínio. Onde tem textura, principalmente em locais que é frente sul, ali... está começando a ficar muito feio em alguns locais, né? Principalmente passagem de áreas. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma textura, comprei a tinta Souvenir, quando eu compro, se olhar as notas ali, eu procuro pegar uma tinta já melhor, e fiz alguns reparos, né? Lá o lava-pés também da entrada do condomínio estava todo descascado lá do caso de gás, né? Então, eu entendi, né, que tinha que fazer. Mas, claro, a gente pode pegar e cobrar da construtora. Tem outras coisas que são maiores, né? Por exemplo, aqui, as costas do bloco F. Se vocês observarem, foi feita uma pintura parcial, né, até uma altura de uns 2,50 m a 3 m, e o restante do bloco para cima, basicamente, teria que ser todo refeito, né, a caixa d'água está descascando, e isso nós estamos cobrando da Luma, né. Só que, claro, o tempo de execução e a gente cobrar, porque às vezes parece o quê? Que a gente está lá e não está cobrando, ou ficar de amiguinho, mas não é. É que eles também têm um tempo de execução, né, que nem sempre é no momento que a gente pede. Tem coisas que não dá para deixar... a subida da escada, essas coisas tudo descascada no cimento, né? Então eu entendi que a gente poderia já arrumar, mas tem um crédito aí, né? Então, se entender isso, a gente, que nem eu comentei da outra situação ali da água, né? E a gente cobrar. Não é uma coisa recorrente que eu saio fazendo alucinadamente, tanto que eu não vou pintar a fachada do F, não existe isso, né? Pelo custo. Mas tem coisas que não está muito aparente. A entrada do E, né? O Marcelo me pediu lá, né? Eu não fiz, mas talvez eu até vou mandar fazer, porque a entrada do bloco E ali do salão de jogos está descascando completamente, o reboco está esfarelando, né? Então, assim, também não sei se a gente pode ficar esperando 6 meses uma solução, né? Eu acredito que a Luma consiga arrumar, né? Mas também agora a gente está no final do ano e há o andamento das pastilhas, agora os pisos do bloco E lá também estão sendo tratados, né? Que era uma coisa que nós já recorrimos, e isso a Luma está bancando, né? Mas aquilo que eu falei, eu acredito que uma das maiores rúbricas de gasto aqui vai ser com pintura nos próximos anos, né? Pela posição, por ser uma textura, a tinta talvez na época usada era uma tinta assim, uma qualidade ok, né? Mas não era talvez uma Souvenir. Então esse somatório de fatores vai deixando o prédio com cara de velho, né? Acho que é mais ou menos isso. Mas viu, Fábio, quem sabe então ter um acordo com a construtora, porque realmente para você administrar de repente é mais fácil, mas que seja reposto esse gasto, porque não é justo também que a gente pague por algo que não é de nossa responsabilidade. Eu vejo aqui em cima do meu bloco a caixa d'água, a parte de cima, pelo menos olhando lá da rua, está descascando. Ou seja, isso daí é um problema que tem que ser corrigido pela construtora, como vários dessas outras pinturas que você fez e que você citou aí. Então, poderíamos ter um acordo, quem sabe que você administre esse trabalho, mas que seja reposto o gasto para o condomínio, né? Não, olhando em termos de responsabilidade da obra, né, eu acho que as garantias, né, a gente está respaldado ainda, né,
E a gente cobra a Luma, só que, claro, a gente entende também que hoje eles estão com uma equipe limitada de pós-obra. Eu estou falando bem a realidade porque eu acompanho o dia a dia, né? Até pelos outros condomínios. Então, assim, eles estão com uma restrição maior de mão de obra, né? E o volume de coisas que estão aparecendo, principalmente nesse ano, nós tivemos muita chuva agora, setembro, outubro e novembro. Então, o que eu estou observando? Aquelas pinturas ou texturas que já estavam mais ou menos, uma semana de chuva, agora começa a pegar o sol, elas começam a cair. Tanto que vocês andarem no condomínio, vocês vão ver umas sujeiras espalhadas, brancas, as placas dessa textura, né? Ela cai em placas, né? E aí vai ficando os buracos no condomínio, que é o que aconteceu na caixa d'água lá em cima também, né, senhor? E tem outros locais também, bastante descascados, né? Sempre no microfone, tá? Que daí o pessoal online escuta. Peraí, que eu... Eu só, doutor, desculpa. Eu não só queria perguntar ali ainda do fundo de reserva. Se tu consegue apresentar para a gente um gráfico da evolução dele, por exemplo, de saldo, né? Quanto é que tinha no fundo de reserva, por exemplo, há 12 meses, depois de 6 meses, e qual é o saldo que a gente tem hoje no fundo de reserva? Porque eu entendi que ele está sendo usado para complementar o fundo de melhoria que não está sendo suficiente. Perfeito. O fundo de reserva é 23, eu não fiz um gráfico agora, né, mas eu posso fazer e já mandar depois. 23 com 44. Ó, 23, nós recolhemos por unidade 23 com 44, 159, 3.726 por mês. Em um ano nós temos 44.723. Aí, se tu fizer o somatório, esse avanço, né? Então... Princesinha, vou fazer a comidinha dela. Ô, Fábio, o que é isso, cara? Aí uma outra dúvida só para fechar, eu já vou passar o microfone aqui. Tu falou que o condomínio tem 63 mil a receber, né? Isso... Não, é o valor total de caixa do condomínio. É o valor total de caixa? Isso, exatamente. Ah, tá. Porque a minha pergunta era, qual o número que a gente tem hoje de inadimplência? Nós temos Fábio, números... Desculpe, eu ia te perguntar exatamente isso, porque existe um sistema que tem condomínios com cobrança garantida. Se paga uma taxa lá, né? Sim. E a cobrança é garantida, tu não vai mais te preocupar com o devedor. Tu já chegou a analisar essa possibilidade? Eu analisei, nós conversamos uma vez sobre isso, só que eles cobram no mínimo 5%, então nós teríamos uma aceleração de 5%. Não, dá para brigar muito para 2%. Eu já tinha isso lá no meu condomínio. Já, das empresas que nós cotamos, era 5%, né? Então, o que acontece? Eles atiram no 5%, você acaba acertando por 2%. Uhum. Não, se eu vai ter assembleia, vai ter eleição depois, mas assim, eu estou aqui para resolver os problemas do condomínio. Até hoje nós conseguimos lidar com as coisas, eu estou jogando bem limpo. Está chegando um momento assim que o que acontece? A gente está afunilando, os gastos estão subindo, a gente teve algumas inadimplências, é um ano difícil, né? Então a gente vem cobrando, o Conselho acompanha, um dos casos já está em cobrança judicial. Nós temos hoje em torno de 20 mil reais, 18 mil reais aí que a gente tem 10 mil dessa ação judicial, tá? E o restante está há mais de 60 dias que a gente está cobrando. Mas você vai ver quanto é que custa essa ação, né? Sim. Então tem que ver se não é vantajoso você ter a cobrança garantida. No final, as custas vão todas para o condômino, né? Então, a gente gastou 300 reais para entrar com a anos e anos. Uhum. O condômino vai contestar, o condômino vai empurrar com a barriga. Ele não está a fim de pagar, entendeu? Olha, eu acho que dá para analisar, né? E outra coisa que eu ia falar é o seguinte, Fábio, eu acho que não dá para, assim, tem um conselho, tá? E para discutir isso com a Luma, não deixar você sozinho. Não que você não vai conseguir resolver, mas assim, eu acho que nós, o conselho, você marcar uma reunião com a Luma e em grupo, entendeu? Olha, é isso. É mais difícil ele dizer não, né? E as alegações são várias, né? Essa alegação de que o imóvel valorizou cai por terra. Ele valorizou, eu disse pela questão desvalorizado também. Dos condôminos, né? Eu só quis dizer que a gente fez um trabalho aqui, claro, essa questão construtora é uma questão contratual, né? Entenda? Claro. É isso. Luiz, pode falar que está online. Boa noite, pessoal. Assim, a gente está, nesses 3 anos aí, evoluindo o condomínio. Então, a gente saiu de uma situação que era condomínio de cooperados e estamos indo para um condomínio efetivo, né? Então, muitas coisas, a gente pegou salões e hall, um monte de coisa, a gente teve que mobiliar e teve um trabalho muito forte de fazer isso, né? Gerir um recurso que, inclusive, já tinha sido arrecadado pela Luma durante a obra.
Agora, esse último ano, ficou bem mais claro que a rúbrica de manutenção ela vai ter um peso significativo nas nossas despesas, e aí a gente tem que ter uma cobertura de receita para ela. Tá? Essa questão dos terrenos IPTU ali, eu vejo que esse ano a gente evoluiu muito, foi muito importante assim, a Luma arregaçar as mangas, porque a gente estava refém de um escritório lá que não andava e agora começou a andar. Então eu vejo que a gente está mais perto do fim do que no meio do caminho. Então as coisas estão se abrindo para uma resolução. Né? Desde o início a gente comunicou o espelho sobre essa questão da separação da despesa do IPTU lá deles, né? E agora, notificação contra notificação, vai ter um documento que eles assumiram perante a prefeitura, acho que é importante, né? E eu vejo que, então, assim, a gente vai ter um trabalho forte de manutenção. E aí nós estamos vivendo uma transição, porque tem coisas que são da Luma e tem coisas que o condomínio tem que abraçar. Por quê? Várias vezes o Fábio aqui, o conselho, foi cobrado, e de muito forte, para que fosse pintado, ajustado um corrimão, ajeitado uma outra coisa. A gente já havia feito a solicitação via Luma, para corrigir, o fornecedor da Luma para corrigir o corrimão, mas as coisas não andavam. Então, muitas vezes, a gente, como administração aqui, Fábio, conselho, a gente priorizou e disse, vamos resolver como for, e a gente fez reuniões com a Luma, tá? Informando que a gente estava trabalhando e preparando e precisava do apoio deles. Tanto é que daí veio essa reforma das pastilhas, do piso das piscinas, tá? Então, tem muito trabalho aí, eu acho que é importante a próxima gestão, ela assumir, e eu sou conselheiro hoje, me coloco à disposição para passar todo o conhecimento que eu tenho até o momento do condomínio, para que a gente tenha continuidade e melhora, né? Então, assim, existem pessoas que estão chegando agora, que já estão vendo o condomínio, não querem saber, era cooperativa, não querem saber disso, então querem outro nível de condomínio. Então nós vamos ter que realmente mexer em algumas coisas, né? Tá? Tem alguém online que quer falar? Que eu vi que... Fábio, eu quero falar depois. O Júlio pode falar, então, depois o pessoal que... Pessoal, assim, a questão ali do custo mensal, infraestrutura, investimento, tá? O que acontece? A gente pegou, o condomínio não tinha fiação no bloco E, por exemplo. Não tinha nada. Então, saiu do zero, literalmente do zero. Isso gera muita despesa. Então, o número que a gente apresentou ali de média é um número que pegou um condomínio em estaca zero. Toda a parte de câmeras, né? Toda essa infraestrutura de câmeras, de internet, tudo foi feito nesse período. Por isso que o custo realmente chega ali nos 15. Por quê? Porque a gente instalou um monte de coisa aqui dentro. Eu não sei se a gente vai continuar tendo este nível de gasto, porque muita coisa já foi feita. Tá? Então, tem a horta, tem a quadra, a pedra do jardim. Então, os acessos, a gente arrumou o corrimão, foi reparado. Janela do antigo cineminha foi instalada. Então, eu não sei se realmente a gente vai manter este padrão de gasto daqui para frente. Assim como a gente conversou lá atrás sobre a questão da luz, porque o nosso orçado é 14.500, né, Fábio? E hoje o nosso realizado é por volta de 12. Então, a gente tinha um orçado de 14 e hoje a gente não... Nós estamos abaixo do orçado. Tá? Então, algumas coisas a gente foi fazendo. Eu não sei se tu está conseguindo no inverno desligar um dos motores da piscina, são 4. Né? Então, são coisas assim pequenas que a gente reduz custo, né? Porque não dá para a gente só pensar em... estou com um problema, vou aumentar a conta. Aumenta a conta, aumenta a conta. Eu acho que a gente também tem que pensar em cortar a despesa. E é onde a gente pode cortar. E aí buscar o equilíbrio. Porque senão daqui a pouco a gente está com um condomínio de R$1.000 aqui. E outra coisa, se a gente não tiver esse orçamento fixo ou congelado, aí um mês o condomínio é 600, no outro é 1.500. Eu tive uma despesa, eu vou lançar em 1.500. Mas será que todo mundo tem condições de pagar os 1.500? Sem uma previsibilidade? Então, por isso que o nosso orçamento ele tem uma programação
para que as pessoas também possam se programar mensalmente. E mesmo assim a gente tem casos de inadimplência e ajuizamento. Então, vamos mudar o orçamento, agora o que gastou lança no mês subsequente. Tem que ver se realmente isso é melhor para nós. Qual é o tamanho da conta que eu vou pagar no mês subsequente. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tá? Então, outra coisa ali, a gente paga R$ 2.700 por mês para a BR Condos. Tá? Nós temos opções com redução de custos. O que a BR Condos nos oferece pelos R$ 2.700 que a gente paga? Ela emite o boleto? Ela faz algo mais ou é só emissão do boleto? R$ 2.700 para emitir o boleto. Todo planejamento orçamentário, lançamento de contas, o que a BR Condos faz? Eu vejo como um ponto positivo algumas coisas, né, Júlio? Tem que avaliar, claro. Eu acho que tem que ver os dois lados. Né? Nós tínhamos, uma época, um saldo enorme na conta, aí, que chegou a quase 1 milhão na época, né, e não conseguia aplicar o dinheiro porque a BR Condos não faz. Mas tem um outro lado, por exemplo, eles conseguiram nos dar uma formalidade para o condomínio, assim como eu consegui dar com a mão de obra, eu tenho de botar o dinheiro, né, que não é na minha conta, nem de ninguém, é uma conta que fica acessível para todos, né, mas é a conta da BR Condos, porque nós não temos CNPJ, então nós não temos como abrir uma conta, e a gente não quer usar a conta cooperativa, né, por N motivos. Então, assim, isso a gente conseguiu. Transparência pelo aplicativo, tem coisa boa, cara, está tudo ali. Então, isso eu acho bom, que foi um ponto que a gente conseguiu melhorar da transição da cooperativa para o condomínio, que a proposta era ser transparente também. Então, assim, isso ok. E o que eu vejo também da BR Condos, assim, ponto negativo daí, então a gente não consegue aplicar, e quem lança os pagamentos sou eu, né? Só que, claro, qual é o lado bom, eu acho que é seguro para todos e para mim também, para nunca ter problema. Não tem cheque, não tem cartão, eu não vou lá e saco. Então, quando eu tenho um reembolso, eu vou lá, pago, justifico, boto a nota fiscal, mando para eles e eles liberam. Aí eles reembolsam. Então, assim, isso também dá uma tranquilidade para vocês, porque assim, ter uma conta corrente no banco é coisa séria, né? Daqui a pouco o cara vai lá, saca, né? Não é assim que funciona. Então, tem esse lado. Mas talvez avaliar alguma outra empresa que tenha um custo menor e que remunere o saldo, ou que faça a cobrança garantida, um pacotão, né? É uma ideia. Assim, que eu vejo negativo da BR Condos é ela não remunera o saldo devedor, zero, ela usa, o dinheiro está lá, mas a gente não recebe nada, tá? Isso é um prejuízo para nós. E eu acho que a gente teria que verificar o seguinte: R$ 2.700 para emitir o boleto, tem alguma outra administradora que nos oferece remuneração e um custo mais baixo? Não sei, eu só estou levantando questões para a gente verificar. Talvez a BR Condos não seja a única administradora de condomínio de Florianópolis, pode ter outras opções, né? E que com redução de custos. Então, o que eu vejo assim, a gente tem um problema, tudo bem, precisamos mais caixa, precisamos, mas nós também temos que ver, eu sei que tu está sempre preocupado, mas eu também, onde é que dá para cortar, onde é que eu posso reduzir, né? Então, é só uma sugestão nesses pontos aí, tá? Desde que, claro, a gente mantenha acessibilidade de todo mundo no celular. Essas coisas têm que ser online hoje, né? Não tem esse negócio de balancete em papel, né? Não dá um passo para trás. Acho que o pessoal se acostumou aqui a ter as coisas transparentes, né? Bem ou mal, né? As notícias boas andam e as notícias ruins também, a porrada vem. Então, mas esse é o lado bom, né? Que pelo menos a gente não fica varrendo para nada para baixo do tapete, né? Então a realidade é essa. Eu acho que é importante dar para avaliar assim, claro. Bom, pessoal. Microfone, por favor. Na medida em que o nosso condomínio não tem um CNPJ próprio, né? A BR Condos, ela utiliza uma conta pool. Isso, deles. É isso, no Bradesco. Deles, né? Isso, uma conta no Bradesco, é uma conta lá deles. Então, como o colega falou aí, é impossível remunerar a nossa entrada de recursos, né, que fica lá disponível, né? Eles poderiam até estabelecer um valor assim, X mensais, alguma coisa assim. Nesse sentido, que eu acho que eles devem ter a remuneração, né? Claro que tem. Mas não repassa. Claro que que chegou uma época que nós tínhamos quase 1 milhão na conta, lembra? Foi até uma discussão para abrir uma associação, enfim, o assunto não andou. Sim. Eu fui atrás, estava tudo pronto. Mas, futuramente, o condomínio, a gente quer ser superavitário, óbvio, né? Só que a gente depende, para ter um CNPJ, tem que ter as matrículas para ir na Receita. Não tem como abrir um CNPJ da Receita Federal. E tem que ter o dinheiro numa conta que não seja de risco para ninguém também. A mesma coisa o banco nos cobrar R$ 5,10, acho, para a emissão de cada boleto, né? Isso. Então a gente está gastando em média uns R$ 600, eu acho. Um pouquinho mais. Na verdade, o que acontece? Eu acho que a BR Condos, pelo tamanho que tem, eles devem pagar 50 centavos, mas eles não repassam. Então eles ganham dinheiro na taxa deles e no boleto. Claro, é assim que funciona nos negócios, né? Mas o que a gente
Só que assim, o que acontece, né? Eles nos resolveram um problema também, né, até agora, que Sim. era dar uma formalidade no condomínio. Eu precisava o quê? Precisava aqui, quando foi entregue, precisava de um síndico,